do versículo 8 ao 11. Apocalipse, capítulo 2. Obrigado, meu pai. Apocalipse 2, do 8 ao 11, que diz: Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus e não o são, porém são sinagoga de Satanás. Não temas o que has de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados. E tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Nós já oramos com lábios de coração. Queira tomar assento, por favor. A princípio, quem daria o estudo hoje seria o nosso querido pastor Joab Matos. E eu fiz contato com ele hoje e deixei ele à vontade, e nós chegamos à conclusão que é melhor ele vir na semana que vem, né? Então, isso, eu consegui o contato, falar com ele. Na verdade, eu queria ir na casa dele semana passada. Aí teve a questão do carro, aí dificultou um pouco, meio contramão. Eu ia lá com a Kel, né? Contramão, sim, para mim, né? Então, só fiz um contato com ele por telefone hoje. O horário que eu consegui já foi na parte da tarde. Aí como deixei para a semana que vem, fiquei pensando que nós poderíamos estudar hoje juntos aqui. Me veio esse tema. Eu fiquei pensando em frases que eu podia combinar com o tema. Aí, a igreja perseguida, da antiguidade à atualidade. Meu propósito aqui, claro, um tema como esse, por exemplo, só falar da perseguição na antiguidade, isso daria um dia só para isso. Falar da antiguidade à atualidade tem que ser uma semana. Então, não dá para aprofundar mesmo esse tema. O nosso propósito é trazer uma reflexão e contextualizar com os dias de hoje. Certo? Então, nós poderíamos desenvolver, isso não está aqui digitado ainda, e eu sei que estou devendo alguns PDFs para os irmãos. Semana passada eu também não fiz, mas já tem uns 4 estudos, ou 3 no livro que eu não dou PDF, né? Mas eu sei que os irmãos ali sempre ficam ligados, e a irmã Ana, que eu cismo que é Anne, ela já capta logo também. A gente pode falar um pouquinho de forma devocional, e a
minha intenção é não deixar para a semana que vem. Eu sei que um estudo como esse merece fases, né? Mas minha ideia é a gente conversar um pouco sobre isso. A gente falar um pouquinho sobre a perseguição na antiguidade, ou seja, a igreja primitiva perseguida. Depois passar um pouquinho essa questão da perseguição no período pré-reforma. Aí já é uma perseguição de uma entidade cristã perseguindo outra. A perseguição da igreja romana perseguindo os pré-reformadores, né? Então, foi de cristão para cristão. A igreja romana, e houve perseguição, sim, aos pré-reformadores. E, terceiro, então, primeiro, tentar falar um pouquinho aqui da questão da perseguição da igreja primitiva, certo? Segundo, falar um pouquinho da perseguição do período pré-reforma, ou seja, os pré-reformadores que foram perseguidos. Terceiro, a já entrar na idade contemporânea, final do século XIX, início do século XX, quando foi instituído a chamada Revolução Cultural na China, a Revolução Bolchevique, a instituição do comunismo na Rússia, que depois virou União Soviética, e a perseguição que o comunismo instituiu à igreja. Isso é um fato histórico, certo? Como é bom se os jovens, como seria bom, né, Rafael Exaú, se os jovens estivessem aqui, se as lideranças pudessem estimular. Uma mãe bem intencionada, eu achei legal isso. Ela fez contato comigo porque a filha é adolescente aqui na igreja. Ela veio falando de vez em quando da questão de Karl Marx, questão da perseguição, o que foi isso, que eu comunismo. Então ela está no início do ginásio. Antigamente falava ginásio, não sei como falou. Fundamental, né? Isso na época de quinta, oitava ginásio, segundo grau, aquela coisa toda, né? E o telefone, falando impossível falar em 2 minutos no telefone, mas eu achei muito legal, né? Querer saber. E eu falei, claro, uma coisa é o que você ouve do professor, você tem que acreditar nele, tem que tirar nota 10. Não quero te prejudicar, né? E a outra é o outro lado da história, né? Então, bom se os jovens estivessem aqui. Como seria bom? Como seria bom se os adolescentes e os jovens viessem aqui? Tem alguns ali, graças a Deus. Mas que bom se a juventude e os adolescentes. Eu devo muito da minha solidez de fé, que é frágil, preciso da graça, preciso, mesmo. Mas eu devo muito, irmãos, eu tenho certeza do que eu estou falando, ao fato de que sempre que eu podia, eu estava no curso de ensino. E o interessante é que eu conversei sempre com meu pai a vida inteira, sentado e ouvindo o estudo dele, né? Ouvindo o estudo dele. Na época de Nova Iguaçu, dele, os pastores que pastorearam lá, meu pai foi fundador da obra junto com o Sidney, o presbítero Sidney, que o pastor Hélio Renê conheceu. Eu acabei descobrindo isso, coisa boa, né? Era Sidney, meu pai, no início da igreja de Nova Iguaçu, né? Depois os pastores vieram, e Mesquita. Quando fundou Mesquita, eu tinha 16 anos. Então, de 16 até o pastor jubilar, eu fiquei quase todas as terças-feiras só comendo. E eu garanto, isso dá muita solidez espiritual. E eu falo, não estou botando culpa em ninguém nisso, mas hoje é difícil você ver jovens e adolescentes acompanhando. Eu sei que tem questão de agenda, tem questão de tudo, mas e tem questão também de achar que não é importante, vale tudo menos o curso de doutrina. E outros irmãos também, mas glória a Deus por você que está aqui. Então, irmãos, mas eu estou falando isso porque como é importante, porque eles são massificados nas salas de aula. E não adianta dizer que não existe isso, porque existe. E
Isso veio desde a década de 60, 70. Foi um planejamento a longo prazo que já está dominado. Já está dominado. A linha didática freiriana, Paulo Freire, está em todo mundo acadêmico, não só quem está na área de pedagogia, em todas as áreas. Você tem aquelas matérias do ciclo básico, é regra, é ordem, Freire. E Freire era comunista declarado. Ler o mínimo, né? Eles dizem que não são o que eles sabem que são, mas dizendo que não são é fácil doutrinar para fazer ser. E fazem, né? Fazem mesmo. Então, tanto é que o camarada entra lá. Bom, a Bíblia fala em Romanos 13, nós devemos orar pelas autoridades, orar pela nossa pátria. Então, crente cristão tem que orar por sua pátria e ser patriota. Amém. Amém. Aí disse que isso esqueci a palavra, se eu lembrar do livro fala. Positivismo. É positivismo. Não, a Bíblia fala orar pela sua pátria, amar a bandeira, isso é bíblico. Aí entra. Antigamente era faculdade, hoje já o segundo grau já começa a ser massificado, né? Já começa a ser massificado. Então, família. A palavra de Deus fala sobre família. Devemos amar a família no modelo bíblico. Amém, irmãos? Amém. Amar a família no modelo bíblico, como Deus instituiu. Então é pátria, família. E Deus. Deixa de chamar de positivismo, mas temos que crer em Deus, na pátria, na família, e ponto final, chamem do que quiser. Eles são contra e dão uma série de nomes horríveis para. Aí o camarada entra na faculdade com a camisa Só Jesus Salva, já entra na faculdade e vê tudo, desculpa, cheio de bosta, parede toda pichada, cheiro de maconha terrível. Sabe o que é isso? Ainda mais se for pública. Eu estudei na rural. E olha que foi na década de 90, viu? Tudo, né? Che Guevara, e daí aí entra assim, na metade da faculdade já está tudo diferente. A cabeça já está toda virada. Por quê? Porque isso foi um processo de massificação. Que eles investiram a longo prazo. E somente a igreja ainda é capaz de apresentar alguma resistência. Somente a igreja. Parte da igreja católica e boa parte da igreja evangélica é capaz de mostrar alguma resistência. Entendeu? Então, eu sou corajoso até para dar um estudo falando essas coisas, viu? Mas eu às vezes falo que eu tenho medo, às vezes medo de não ter medo, né? Então, os níveis de análise, e como tem jovem de outra igreja que ficaria feliz se tivesse assim eu falando desses assuntos. E às vezes pessoas, né? Mas glória a Deus por você que está aqui. Então, a minha intenção foi do último tópico para o primeiro. E a palavra do crente é se ensina ou não. A minha intenção hoje não surgiu do primeiro para o último, surgiu primeiro do último. Mas eu vou começar, sendo redundante, começar pelo começo. Mas a ideia do estudo veio do último. Entendeu? Então, começou lá. Aí eu vim trazendo. Então, quando estou falando aqui de... como é que é? Eu vou ter o tema escolher agora de tarde, vou escolher depois. É a igreja perseguida, né? A perseguição da igreja, como é que foi? Ela está ali. A
igreja perseguida, da antiguidade à atualidade. Então, se der, falar desses 4 recortes temporais, né? Antiguidade, falar da perseguição da igreja primitiva. Depois, claro, indo para a Idade Média, e a reforma, ela caracterizou um dos principais processos de transição da Idade Média para a moderna. Não foi apenas a queda de Constantinopla, foi a reforma, né? Enfim, a expansão comercial e marítima, essas coisas todas. Mas a reforma foi. Mas antes teve a pré-reforma, certo? Então, primeira análise da questão da perseguição. A perseguição da igreja primitiva. Segundo, a perseguição aos pré-reformadores. Terceiro, já na contemporânea, a perseguição no início do século XX, né? A perseguição por causa da instalação do comunismo, sim, tanto, né, o movimento bolchevique, né, quanto a instalação do comunismo russo, que acabou gerando a União Soviética, ao comunismo depois da China, Coreia do Norte, que hoje, dentro da janela 1040, não só aí, vamos falar disso, claro, e trazendo para a perseguição, e o quarto, trazendo para a perseguição de hoje, dentro da janela 10/40, os 2 principais âmbitos, não só, mas os 2 principais, é a questão do comunismo, que ainda existe, com a cara nova, e o islamismo, o Estado Islâmico. Os 2 maiores fatores da janela 10/40 da perseguição da igreja não adianta dizerem que não. O comunismo, por exemplo, se você for ver na janela 10/40 ainda, o nível 1 de perseguição é a Coreia do Norte. Então a maior perseguição da igreja hoje é de um Estado comunista, Coreia do Norte. Aí fica um montão de crente lá, Jesus, orar por 10/40. Senhor, os missionários da perseguição, só que vota em partido comunista. Ou vota em partido aliado na sua chapa com comunista. Ou em partido ou em candidato que entre escolher entre Israel e Hamas, escolhe Hamas. Aqui, irmão. Fazer o quê? Né? Com todo respeito, todo mundo tem direito de fazer o que quiser, orar quem quiser, mas que coisa triste a pessoa expôs até de forma negativa a sua própria religião, que eu respeito e temos que respeitar. Mas a pessoa dizer, por exemplo, um presidente, não estou fazendo aqui ovações a ninguém, mas um presidente que teve na sua posse Franklin Graham orando. Sabe quem é Franklin Graham? Filho de quem? Billy Graham, o maior missionário da história contemporânea da igreja. E o pastor Franklin Graham é um dos mais respeitados hoje nos Estados Unidos. É o camarada que teve na sua posse Franklin Graham orando. E tem um grupo de pastores norte-americanos orando. Aí ouviu de uma cantora, é direito dela, que ia fazer lá uma prece na sua religião contra. Aí já é Cristo. Como é que a pessoa fala que vai fazer contra? Nenhuma religião pode ser contra, concorda? Mas, de qualquer maneira, é o direito. Só que eu acho que Jeová é mais forte, né? Então, vamos lá. Vontade de acabar, acabou, tá bom, né? Mas eu já desenhei tudo, né? Tá tudo desenhado, tá bom? E eu escolhi Apocalipse 2, de 8 a 11. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Interessante. Tem 3 formas de interpretar aqui as 7 igrejas da Ásia. A primeira é a interpretação literal. Realmente, ali foi escrito para 7 igrejas que estavam na Ásia, né? Região da Ásia Menor, e que hoje equivale à região da Turquia, que é um estado, de certa maneira, um governo islâmico, mas não tão radical como outros, né? Tem missionários lá. Inclusive, na janela 1040, há pouco tempo, tinha um missionário lá, não sei se está estado, né? A janela 1040 é uma associação Palavra Viva. Associação Palavra Viva, que a gente ajuda, né?
coopera com a palavra viva. Então, irmãos, primeiro a interpretação literal, 7 igrejas que existiram. A segunda interpretação é 7 com um número simbólico, não apenas de perfeição, que a Bíblia fala algumas coisas de 7 que não são perfeitas, mas 7 no sentido pleno, completo, né, das coisas, significando que essas cartas apontam para todas as igrejas em todas as épocas, 7 igrejas, né? E uma terceira interpretação, claro, a primeira é a literal, as duas outras são simbólicas. A terceira, essa é simbólica também. É um gosto muito forte dos historiadores cristãos dessa interpretação, como 7 períodos, isso é simbólico, 7 períodos da igreja da terra, né? 7 períodos. Éfeso representando a igreja do primeiro amor, né? A primeira fase da igreja. Esmirna, que a gente leu, é a igreja do período dos séculos 2 e 3, é o período da igreja perseguida. É a igreja perseguida. Policarpo foi bispo de Esmirna. Aí ele fala à igreja de Esmirna: conheça a tua pobreza, mas tu és rico, porque eles perdiam os bens. É o período da perseguição da igreja. Quem se convertia perdia, por exemplo, a cidadania romana. Ao perder a cidadania romana, perdia o quê? Bens. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. A última igreja, que é a Laodiceia, é o contrário. Dizes: rico sou, nada tenho em falta, mas tu és? Olha o oposto. A igreja perseguida, conheça a tua pobreza, mas tu és? A última, que é a Laodiceia, dizes: rico sou, mas tu és pobre, né? Então, aí, como cada período da igreja, e essa aqui eu escolhi porque é o período da igreja perseguida. Como eu disse, Policarpo, que era bispo, era vamos dizer assim, discípulo de João, né? Aí o Senhor fala: não temas o que hás de padecer, eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí Deus não diz assim: eu sou Deus que guarda, tu és cabeça e não cauda, só verás coisa boa, só terás milagres, só terás... Não. Que glorifica a Deus, Ele faz. Mas Deus só pede uma coisa a Ele: ser fiel até a morte. Aí eu falo, irmão, tem hora para o Senhor ser glorificado, o leão dorme. Eu gosto do hino, eu amo ensino, amo, e não tem pastor que não ame. Fala, Daniel. As irmãs cantam, né? É difícil no balãozinho das irmãs, né? Se eu orar, não é isso? Não é isso que o leão vai dormir? É nesse que o leão dorme? É nesse que o leão dorme. Eu gosto. E o leão vai dormir. Naquele contexto, o nome do Senhor foi glorificado com o leão da frente de travesseiro. Mas, irmãos, na igreja primitiva o leão não dormiu, não. Leão, deu para entender? Então depende do contexto. Depende do contexto e da pessoa. Por isso que eu tenho que crer que o Senhor dá bênção. Eu creio nisso tudo. Mas tem vezes que Deus fala sim, tem vezes que Deus fala espera, tem vezes que Deus fala a minha graça te basta. Esse espinho não vai sair. Ponto. Não adianta declarar, falar 3 vezes. Paulo falou 3 vezes. Não adianta. Não, o espinho vai ficar. Mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, irmãos, aqui em Esmirna o leão não dormiu, não. Eles foram perseguidos. Eu gosto de no leão vai dormir, pode cantar à vontade, eu amo. Só estou dizendo que no contexto de Daniel o leão dormiu. Mas no contexto da igreja primitiva, a história conta que muitos cristãos foram devorados pelos leões.
Por isso que Jesus, ele fala o que é certo. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel porque o leão vai dormir. Foi isso que Jesus falou aqui? Não. Ser fiel até a morte. 2 sentidos aqui. Ser fiel durante toda a sua carreira. Não para no meio da luta, da provação. Não para. Ser fiel. A prova está vindo, ser fiel. Está doendo, às vezes está no corpo também. Ser fiel. Ser fiel. Ser fiel. Ou seja, nada pode ser desculpa para a gente desviar. Ser fiel até a morte, ou seja, nunca desvie. Mas também significa ser fiel mesmo que tenha que morrer. Mesmo que a tua fidelidade vá lhe custar vida. Essa foi a geração de Esmirna. Essa foi a geração de Esmirna. Igreja perseguida, mas que deixou um legado para nós. Um legado maravilhoso para nós. Aí, uma apostila aqui que eu dava aula de história da igreja em algum seminário, muito tempo que eu, eu cutucando lá, já dei aqui, alguns irmãos já tem aqui também. Eu sei que tem irmãos que têm materiais até melhores, mas é só uma conversa sobre isso. A gente sabe, quando a gente fala perseguição, teve uma perseguição que foi a perseguição instituída pela cúpula religiosa dos judeus. Ela não era caracterizada como um período da perseguição da igreja no seu sentido amplo. Era na verdade uma resistência dos judeus ao evangelho. No período apostólico, os judeus incitavam o próprio Império Romano a perseguir os cristãos. Então não é a perseguição geral da igreja, a perseguição universal da igreja. Então, essa era instituída essa resistência dos judeus ao evangelho, ela era instituída pela cúpula religiosa e apenas sancionada pelo Império Romano. Eles sabem disso. Mas depois tem um período da perseguição da igreja, propriamente dito, que vai de Nero até o último, é o período de Constantino, que põe fim à perseguição da igreja. Então, a gente tem de Nero, aí o cristianismo nesse período, os romanos não se preocupavam muito com a igreja, porque eles achavam que o cristianismo era apenas mais uma seita judaica. Todo ano aparecia um Cristo, Jesus é mais um Messias, pronto, vai passar. Só que não passou, foi crescendo, e foi crescendo. Foi além dos limites da Judéia, da Galileia, chegou na Europa, e foi crescendo, até que começou a incomodar o imperador, porque entre Cristo ou César, isso é tema de muito livro de história da igreja, a grande questão era, aí tocou no César, tocou no imperador, entre Cristo ou César, os cristãos escolhiam Cristo. Glória a Deus, irmãos. Os cristãos escolhiam Cristo. Aí a perseguição passou a ser perseguição do próprio Império Romano. Império Romano perseguindo a igreja. Tá certo? Aí, meus amados irmãos, nós temos o Império das Trevas incita o Império Romano a perseguir a igreja. É apenas uma citação, como eu falo, não é uma análise profunda disso. Aí nós temos o período de Nero, 64 depois de Cristo, até o período 313 de Constantino, quando termina a perseguição. Mas mesmo dentro desse contexto, há uma subdivisão. De 64 a 250 depois de Cristo, ela é chamada de perseguição esporádica. E de 250 até 313 ou 312,
uma conversão de Constantino, né? É a geral propriamente dita. Aí foi o pior período da perseguição mesmo, né? A pior perseguição, Diocleciano para lá, né? A pior perseguição. Então, vamos lá. Nero, 64, louco e endemoniado. A história confirma que ele tocou fogo em Roma e culpou os cristãos. Nero, ele não perseguiu apenas cristãos, mas perseguiu também judeus pelo seu monoteísmo, tá certo? Havia o chamado circo, né? Circo de Nero. Havia as arenas também que continuaram, né? Alguns historiadores acham que o Coliseu de Roma foi um dos focos principais da perseguição. Outros acham que não, que é mito, que o Coliseu de Roma teve algumas perseguições, mas não tantas. As outras arenas, sim, foram locais de perseguição, mas ninguém pode negar que, dentre as arenas, o Coliseu é o símbolo, né? É o símbolo das arenas de Roma, que não era usada só para perseguir cristãos, era usada para várias coisas, e dentre elas para perseguir cristãos também. Por isso que, mesmo que algumas fontes digam que é o mito dizer que só o Coliseu de Roma foi, mas os cristãos eram perseguidos em praças públicas, eram feitos de poste para iluminar, e nas arenas, sendo o Coliseu ou não, nas arenas eles eram lançados às feras, irmãos. Isso ninguém pode negar. Essa perseguição foi real, e Nero foi um cruel perseguidor, e ninguém pode negar que Nero tacava fogo, queimava cristãos para fazer deles postes para iluminar a Roma. E Nero foi um cruel perseguidor. No período dele, o apóstolo Paulo e Pedro foram martirizados. Paulo decapitado e Pedro crucificado, segundo a fonte de alguns patriarcas, de cabeça para baixo. Tá legal? E eu acho interessante essa identificação de Pedro com Cristo, eu acho maravilhosa. Primeiro pelo nome, né? Tu és Pedro, Petros, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro, pequena pedra, Cristo, pedra, rocha. A igreja não está edificada em Pedro, Petros. Se ela estivesse edificada em Petros, Pedro, ela não subsistiria um século, mas ela está edificada na rocha, em Cristo. Mas há uma identificação de Pedro com Cristo pelo nome Petros, Petra, e faça uma pesquisa, várias vezes você tenha Pedro seguindo a Jesus, sempre Pedro seguindo Jesus, Pedro seguindo Jesus, né? E essa identificação foi tão interessante que até na forma de morrer, Pedro morreu igual, crucificado, né? Aí depois, irmãos, nós temos o período de Domiciano. Domiciano, no final do primeiro século, né? Ele impôs o imposto público para sustento de Capitolino Júpiter. Judeus e cristãos recusaram-se a pagar. Nesse período, João é perseguido e exilado na ilha de Patmos. Então, quando o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse, ele estava exilado onde? Patmos, no período do imperador Domiciano, tá? Era o imperador Domiciano. Então, Nero foi o imperador na época de Pedro e Paulo. Na época de Pedro e Paulo, eles foram martirizados. No período de Domiciano, o apóstolo João, tá legal? Foi o único que morreu de morte morrida, de velhice. Jesus tinha dito isso a João, mas ele foi perseguido, foi exilado, tá legal? Aí Trajano, o terceiro, no ano 112, foi influenciado por Plínio, governador da Bitínia. Ele enviou cartas menosprezando cristãos. Nesta época, se alguém fosse preso por ser cristão, deveria renunciar à sua fé. Se afirmasse 3 vezes, a fé morreria. Imagina se você passasse por isso. Teria condição? Isso, registros históricos falam na vida de Trajano.
Você confirma a sua fé em Jesus? Confirmo. Segunda vez, confirma a sua fé em Jesus? Confirmo. Confirma a sua fé em Jesus? Confirmo. Morria. A terceira vez falava, sabendo que estava assinando a sua sentença. E se fosse hoje, irmãos? Será que resistiríamos? Ou na primeira negaríamos a nossa fé? Isso aqui é a história que conta. Esses irmãos morreram por serem cristãos. Nessa época, Policarpo, bispo de Esmirna, foi martirizado. Aleluia. Marco Aurélio, quarto, influenciado por seu mestre, Fronto, atribuiu as calamidades do seu reino ao crescimento do cristianismo. Quem já ouviu falar de Justino Mártir? Nessa época, foi também um patriarca cristão. Nessa época ele foi martirizado também. Aí o Pulo Comodo e Aureliano, 5 e 6, eu estou dando por número para falar dos 10 principais. Alguns historiadores associam perseguição de 10 dias. E estou indo para o 7º, Maximínio. Já estou indo para o 8º, que é Décio, que esse aqui foi terrível. Já estou terminando essa parte, tá? Décio, por volta do ano 250 depois de Cristo, o império estava cambaleando e ele entendeu que o retorno de Roma, a Roma clássica, salvaria o império. Os cristãos passaram a ser ameaça devido ao rápido crescimento. Décio entendeu que os cristãos estavam construindo um Estado dentro do Estado. Eles falam isso até hoje. Estado dentro do Estado. Os cristãos caracterizavam um Estado dentro do Estado. O imperador sentia-se ameaçado e falava: temos que exterminar esse povo. A razão, porque nessa época, já estamos no 3º século, o Império Romano estava, depois teve a queda do Império. O Império já estava caindo. E Décio, o imperador, achava: a culpa é dos cristãos. Dá-lhe perseguição. Eles criaram um Estado dentro. Não é o que falam da igreja? Não é o que falaram lá no Antigo Testamento? Há um povo cujas leis são diferentes. Uma vez uma jornalista, já vou chegar ao século XX, tá, irmão? Estou acabando. Mas essa é uma história forte e linda da igreja. Então, irmãos, o que acontece? A culpa é dos cristãos. Tadinha, ela não sabe desligar, não. Fica tranquila, tá? Não fica nervosa, não. Acontece assim mesmo, se preocupa não, tá bom? Agora volta para cá, tá tranquilo. Então, meus amados, tem uma jornalista que escreveu uma matéria falando mal dos evangélicos. Mais de 5 anos, com certeza. Eu até fiz um vídeo sobre isso, né? E ela, uma jornalista de um jornal grande aí, forte. Que povo chato. É muito texto nos chamando de povo chato. Povo chato. Isso, inclusive, é um preconceito, mas quando é contra nós, pode. Que aqui no Brasil não é o que pode, o que não pode, é para quem ou quem faz. O que determinado grupo faz, pode fazer. Agora, quando não é o grupo que interessa, aí não pode. Aí ela botou assim: povo chato, metendo malho na gente. E ficou lá. Eu fiz até um vídeo comparando passagens bíblicas. Que povo chato, né? Abel, que cara chato, Abel, né? Noé, que cara chato. Aí fui trazendo, né? Que povo chato, né? Que povo chato dizer que Deus vai mandar dilúvio. Cara chato, né? Para oferecer o sacrifício, o outro não gostou, né? E por aí vai. Então, irmãos, assim fazia Décio. Os cristãos estão construindo um Estado dentro do Estado.
né? E perseguiu os cristãos. Promulgou um edito que exigia, minha bateria está querendo acabar, quer dizer que tem que correr. Achei que só a graça. Promulgou um edito que exigia que pelo menos uma oferta anual de sacrifício dos altares romanos e aos deuses e ao imperador. Quem oferecesse o sacrifício receberia um certificado chamado libertos. Chegamos em Diocleciano, no final do 3º século. Esse foi o pior dos perseguidores, muito citado no livro da História da Igreja de Eusébio de Cesareia. Diocleciano foi terrível, né? Eu não vou falar do período um pouco anterior, em que houve um período de entre 250 e 280, uma paz dos cristãos, porque não foi assim perseguição o tempo todo, era esporádica. Tinha um período de paz, o imperador que não perseguia, então tipo, levantava outro. Não dá tempo de falar isso, mas no período dele, né, ele é analisado sob dois prismas. A história secular analisa Diocleciano da forma positiva, porque ele faz uma ressurreição do império, né, um desenvolvimento do império. Mas sob o ponto de vista cristão, ele foi um cruel perseguidor da igreja. Tá legal? Não houve tolerância com crenças hostis à religião do Estado. Houve a mais dura perseguição ao cristianismo. Em 303, Diocleciano ordenou o fim das reuniões, destruição dos locais de culto, prisão dos oficiais da igreja, destruição das escrituras. O último edito nessa época obrigava os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos sob pena de morte. Eusébio de Cesareia conta que as cadeias não suportavam o enorme número de cristãos presos, que eram depois mortos à espada ou por animais ferozes. Havia o confisco completo dos bens dos cristãos. Então é mole a gente pregar assim, ó, você é cabeça e não caldo, irmão, né? Bens, é claro que Deus dá, mas imagina estar numa época em que você não ganhava e perdia. Ser cristão era sinônimo de perder bens e não ganhar, perder sua própria liberdade. Assim foi o período de Diocleciano. Não sou aqui adepto da teologia da miséria, não, nada disso. Estou falando que o cristão tem que ser fiel independente das circunstâncias. Vai um amém? Amém. É importante isso, tá legal? Depois chega o período de Galério, que dá continuidade à perseguição, mas no leito de morte, Galério institui um edito de tolerância ao cristianismo. Então, de Galério para Constantino já foi um período de alívio para os cristãos, tá legal? Até que chega o período de Constantino, que é o fim da perseguição. Enquanto Diocleciano via no cristianismo a praga, o motivo do império cair, e persegue, Constantino já teve um outro prisma. Ele quis fazer do cristianismo uma forma de crescimento, do tipo, se não posso com ele, foi isso que Constantino fez, até porque não conseguia parar, era cristão, né? Uma vez, não estou dizendo que eu concordo com a linha de teologia de crescimento desse pastor, respeito, mas não concordo, mas ele falou uma frase, que essa frase eu concordo, que a igreja é igual ao omelete, quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais perseguia a igreja, mais cresce. E não tinha mais, em toda a parte do império era cristão. A Constantino nada bobo, não posso com ele, uno-me a ele. Aí Constantino ele faz do cristianismo a sede do seu poder. No ano 312 teve a chamada conversão ou conversão de Constantino, né? E 313 ele faz um documento que oficialmente põe fim à perseguição da igreja, um documento chamado Edito de Milão. O Edito de Milão põe fim à perseguição da igreja. Então, aí tem processo de unificação da igreja com o império. Constantino faz do cristianismo uma base ideológica de universalização do seu império. Certo? Então, irmãos, o que acontece? Não é que Constantino foi ele que fez não foi Constantino que fez
do cristianismo à religião oficial. Ele faz o Edito de Milão que põe fim, ele une, mas a oficialização de transformar o cristianismo como religião oficial foi de Teodósio, depois dele, em 381. Teodósio transforma o cristianismo em religião oficial. Com isso, irmãos, termina a perseguição da igreja, de Nero até Constantino. Essa história foi escrita com muitos e muitos e muitos irmãos que entregaram sua própria vida por amor a Jesus. E se a igreja fosse perseguida hoje, você estaria disposto? Você estaria preparado? Foi Deus que está te usando, meu irmão, por favor. Irmã Anne, Deus te use. Obrigado, irmão. Ô Senhor, faz funcionar. Tem que acender, você está com meio um pouco de mau contato. Bom, mas a atenção foi boa. Tem outra. Não esteja ali na frente. Mas acho que é aquela aqui mesmo, irmão. Eu acho que é mal contado aqui mesmo, é porque ela é. Deixa eu ver aqui. Ups. Mas obrigado, tá? Não, que isso, de forma alguma. Então, irmãos, perseguição na igreja primitiva. Tem vários louvores que exaltam e nos trazem à memória a perseguição da igreja. A perseguição da igreja primitiva. Há quem diga que o avivamento estará diretamente relacionado à permissão de uma outra perseguição. Há quem diga que o avivamento da igreja brasileira estará relacionada a uma perseguição. Eu não sei. Eu só sei que nós devemos ser fiéis até a morte. Amém. Agora tem umas conversas fiadas que diz assim: mas a Bíblia fala que a gente vai sofrer aflição mesmo. Então qual a diferença de eu votar A, B, C? Então é por causa. Então com essa desculpa você vai oficializar gente que tem valores contrários à da fé cristã. Pactuar é uma forma de pactuar. Para mim, a desculpa mais esfarrapada, desculpa e fajuta que eu ouço, e já ouço muito. Outra mais fajuta ainda. Essa, para mim, a Bíblia tem que se cumprir. Né? Quer dizer que por causa disso eu vou ser canal de botar pessoas contrárias aos valores da fé. Pessoas que vão ser contrárias aos princípios que eu creio. Não é que a gente quer instituir república evangélica, não, mas você vai compactuar com coisas que você sabe que vai fazer mal à nação, vai trazer coisas ruins à nação, ao seu filho, à nossa família. Que história é essa, irmãos? Vai compactuar com sistemas que perseguiu a igreja. Jesus é bom. Mas não tem desculpa. Não tem desculpa. Aí chegando o período, está passando rápido, né? Mas até que está rendendo bem. Até que a gente chega no período da pré-reforma, né? E a gente... É o processo que levou à reforma, né? Nós temos pré-reformadores que, antes de Martinho Lutero, Pedro Valdo, os valdenses, Jerônimo de Praga e outros que se levantaram, John Hus, não tem tempo, foram pré-reformadores. Esses são os nomes mais famosos, mas teve tantos outros irmãos na Europa, né, que deram sua própria vida, porque a Santa Inquisição foi um fato histórico. Só você ir lá na Alemanha e na Inglaterra, a Inquisição, ou Santa Inquisição, perseguiu, e perseguia tudo que fosse contrário ao Vaticano, ao Império Romano, agora religioso. Isso foi um fato histórico, irmãos. Bíblias foram queimadas, era proibido traduzir Bíblia, né, para o leigo. E
E era proibido questionar, e foram perseguidos. Não é isso? John Hus, aquela coisa do cisne ganso, né? Vais assar um ganso, mas daqui a um século te encontrarás com um cisne, a quem não poderás assar nem cozer. Não sei se eu troquei os bichos ali, né? Mas foi isso aí, né? Então, mas eu acho que foi isso mesmo. Fato é que John Hus era muito respeitado como pré-reformador, né? Muito respeitado. Ele falou uma profecia. Um século depois, Martinho Lutero pregava as suas 95 teses no Castelo de Wittenberg. Então, a história dos pré-reformadores narra uma história sangrenta de perseguição, tá? Sangrenta de perseguição também, aqueles que deram a própria vida para simplesmente poder traduzir Bíblia, dar Bíblia ao leigo e dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que é o evangelho da graça que tem que ser pregado. Glória a Deus. Foram perseguidos. Agora, indo para o nosso ponto aqui alto, no início do século XX, com o estabelecimento do sistema comunista, houve perseguição a tudo que fosse contrário também. Eu vou ler o texto, não vai dar tempo de ler. Eu acho que o texto é autoexplicativo e a gente vai poder falar. E é tão importante essa juventude ter o conhecimento disso. No percurso, esse texto, eu vou, até porque ele está pronto, né? Eu vou botar no e-mail, né? Para depois botar em PDF. Os irmãos vão querer? Amém. Tá? E até isso aqui também, né? Eu separo parte aqui junto, tá bom? Mas pode cobrar, pastor, cadê? Tá? O comunismo, esse texto é um texto até que eu enviei. Acabou. Deus está no controle de tudo. Né? Poxa. Hoje ele esperou ser a hora. Ele ficou assim me olhando, né? Vai ler. Vamos lá, quem sabe? Mas tem algum carregador aí? O outro notebook lá não está grande. De repente. É claro, irmãos, eu deveria ter carregado antes, né? Eu esqueci de carregar lá, a gente acaba esquecendo mesmo, né? Mas. Pastor, por que não carregou? Né? Então, vamos aqui. É bom estar na sua igreja, né? A gente fica à vontade, fica tranquilo. Então, irmãos, não estou enrolando para ele colocar, não, tá? A gente vai falando aqui. Normalmente nesse lado aqui. Não é. Tipo, não. A menos que tenha desse lado aqui, ó. Tem aqui. Mas tá bom, amém. Então, irmãos, com o estabelecimento do sistema comunista, eu não vou entrar na questão toda teórica de Karl Marx e Engels, até porque não tenho tempo aqui, mas eu quero analisar o aspecto religioso. O aspecto religioso que nós temos é o seguinte: Karl Marx, ele falou uma frase. Dentro da questão você sabe que tinha um comunismo utópico? Lembra aquelas aulas de história? O comunismo utópico e o comunismo científico, né? O comunismo utópico e o comunismo científico. Amém. Vocês já estão abençoando. Isso já me deixa muito feliz, esse interesse, né? Isso é Deus falando assim, tá vendo? Cadê você? É sempre bênção. Então já me deixa mais feliz ainda. Né? Então, irmãos,
mal contado aqui também. Esse aqui influenciou esse aqui. Bom, ou deixa aqui, quem sabe ele quem sabe ele. Aqui está 100% mesmo. Então, irmãos, o comunismo histórico e o comunismo científico. Para Karl Marx, o comunismo utópico, em que as pessoas seriam conscientizadas do bem de repartir, né? Claro, puxando um pouquinho antes, a questão da Revolução Francesa e Revolução Industrial influenciou. A Revolução Francesa influenciou filosoficamente, a Revolução Industrial gerou o questionamento daquela questão dos documentos da burguesia, aquelas coisas, aquelas conversas que eles falam sempre, né? Então, o que acontece? Aí, Karl Marx e Engels falam: nunca a sociedade vai aceitar o comunismo de forma solidária, porque o socialismo utópico, né? Tem que ser um científico mesmo, tirar da mão e instituir pela força do Estado, né? É o poder do proletariado. Segundo, eu estou falando a tese, né? Tirar da mão da burguesia e botar na mão do proletariado. Então é o Estado proletário fazendo a revolução, impondo. Isso utopicamente é muito bonitinho, né? Mas isso aí na prática é ditadura e uma pequena elite ganhando muito e as outras pobres. Sabe muito bem disso. Então, irmãos, Marx e Engels, eles pregam isso e pregam o chamado materialismo histórico. Aí tem a questão religiosa. Materialismo histórico associado à frase: a religião é o ópio dos povos. Eu sei que tem teólogo católico e teólogo pastor que fala que a frase em si mesma não é ruim, e sim a forma de interpretar. O fato é que Marx falou: a religião é o ópio dos povos. E segundo, ele era revoltado principalmente com a fé protestante, até porque ele era da Prússia, da Alemanha, certo? Embora a Revolução Comunista tenha se aplicado primeiro na Rússia, né? Então, o que acontece? Ele falou: a religião é o ópio dos povos. Aí ele fala: usam a religião como fonte de oprimir, então tem que tirar o conceito de religião. Aí que entra a primeira questão negativa, certo? Segundo, a teoria de que a fé, principalmente protestante, é usada como forma de oprimir a sociedade. Então, aí você já tem um princípio divisor que é muito terrível. Aí, irmãos, o que acontece? A Rússia institui o comunismo, espalha aos outros países, instituindo a União Soviética, e a única religião permitida é a do Estado, ou seja, o Estado passa a manipular tudo das pessoas, liberdade individual, bens, tudo pertence ao Estado, né? Por isso que eles são contra o liberalismo e os bens pessoais. Na verdade, o comunismo é a ditadura do Estado, é a ditadura do Estado, é o Estado que manipula tudo. Então a única religião também não entra com a inocência de achar que não tem religião. Tem, desde que aprovada pelo Estado. A Igreja Ortodoxa na Rússia, desde que na mão de quem? O Estado. Certo? Da mesma maneira a China. Não é que não tinha igreja católica na China. Tinha, desde que manipulada pelo Estado. Qualquer coisa que for contrária a isso, perseguida. Então, irmãos, outra coisa, há fontes muito seguras que trazem a explicação de que há um interesse do próprio sistema comunista em que os valores de família, os valores bíblicos, os chamados conceitos judaico-cristãos sejam tirados, porque isso impede o estabelecimento do Estado. Tá certo? Por isso que eles são tão contrários a isso. Isso também é um fato real e verdadeiro. Eu falei isso aqui
e um saber cristão, que eu dei esse tema aqui, não sei quem lembra. Eu peguei textos de escritos de Engel e Marx, eles falando isso. Não tenho tempo para botar isso aqui. Botei aspas porque são escritos deles. É claro que o professor de esquerda não vai gostar disso, e nem quem tem essa base ideológica. Mas eu pesquisei e vi textos de Marx e Engels contrários aos valores judaico-cristãos, embora ele fosse judeu. Contrário aos valores da própria base bíblica. Tá certo? Bom, mas para mim um ponto mais forte aqui, sabe qual é? É que o comunismo perseguiu cristãos. E quando eu falo perseguiu cristãos, isso é um fato histórico. Perseguiu padres que não se alinhassem à igreja chinesa. Padres que e Vaticano sabe disso. Padres que não se alinharam ao comunismo chinês foram perseguidos. Perseguiu pastores que não se alinharam à única igreja evangélica que era permitida. Leiam o livro A Igreja na China, Karl Lawrence. Eu li quando eu estava estudando no Betel. Hoje mesmo estava dando uma lidazinha no Instituto de Juventude Cristã, e o irmão chinês ele era músico, professor, e os próprios alunos dele que haviam aderido ao comunismo foram lá já com o uniforme do Exército Vermelho para perseguir e torturar esse professor. Cortaram-lhe as mãos, os dedos, o material que ele trabalhava, e a sua esposa do lado. Nesse livro conta que um pastor teve que cavar a própria cova dele e de sua família, porque aquele que instituiu o comunismo na China, Mao Tse Tung, né? Instituiu a pena de morte. Tem que ser fiel ao Estado, assim como tinha na Cuba a pena de morte. Se não é fiel ao Estado, é pena capital, é chamada pena capital. Vários pastores foram mortos. Pena capital. Então a China perseguiu milhares e milhares, não apenas de evangélicos, certo? Como também de católicos, que não aderiram à China comunista. Tá certo? Como é que eu vou ser a favor de um sistema que perseguiu igrejas e pastores, irmãos? Põe a mão na consciência. Na Alemanha Oriental, por que quando o muro caiu, não pulou gente da Alemanha Ocidental para a Oriental, e sim da Alemanha Oriental para a Ocidental? Por quê? Por que na Coreia, quem fugia da Coreia do Norte para a Coreia do Sul? Por quê? Por que até os seriados que você vê, que é a Liberdade, que é da Coreia do Sul, a maior igreja evangélica é na Coreia do Sul, e a Coreia do Norte é o maior perseguidor da igreja na janela 10 por 40? Tu quer me convencer? Não vou dizer o nome do partido não, tá? Um partido aí, muito conhecido. Eu já vou terminar, vai dar um ponto, tá? Segundo ponto. Certo? Aí, o que acontece? Eu li no site deles. No site deles. Indo na China, no Congresso, aperfeiçoar, foram se aperfeiçoar, um partido comunista chinês, aperfeiçoar, não é apenas questão econômica, hoje todo mundo faz relação econômica com todo mundo, eu estou falando de relação político-ideológica, não estou falando de econômica, político-ideológica, foram buscar aperfeiçoamento, certo? Um sistema que persegue.
Coreia do Norte perseguiu cristãos. A Alemanha Oriental perseguiu cristãos. A União Soviética perseguiu cristãos. Josué Leon conta sobre isso. Ele tem uma pregação de Josué Leon, ele levar a Bíblia. Deus deu um livramento para ele, para levar em países chamada cortina de ferro. É claro que Deus é soberano, o Evangelho tinha que expandir. Teve uma hora que Deus falou, chega, e a cortina de ferro teve que ser rasgada. Cuba perseguiu muitos cristãos, irmãos. Quantos cristãos perseguidos em Cuba? Pastor Josué, ele é um casado com uma cubana. Sabe dessa história? Né? Então, um sistema que persegue cristãos. Pastor, isso aí estão falando é um problema seu. Sim. Você pode continuar votando em quem quiser, apoiando quem quiser, um problema, mas também é um problema. Vai ser meu irmão do mesmo jeito, ovelha do mesmo jeito, vou te chamar do mesmo jeito. Pode até dizer, votei, amém, irmão. Fazer o quê? É o teu direito. Agora, eu assumo com meus 55 anos a responsabilidade do que eu estou dizendo. O comunismo perseguiu missionários, pastores e cristãos. Isso para mim já é motivo suficiente para o crente botar a mão na consciência e dizer, é isso que eu quero. Continua perseguindo. E continua perseguindo. Né? Para a gente encerrar, além do... O horário está bom, até 9h30, né? Vamos acabar antes de 9h30. Também, o Estado Islâmico. Nem todo Estado que tem o islamismo como sua fé principal é perseguidora, né? Mas existe aquelas que têm o Estado Islâmico e aquelas que são mais radicais também. O Patrick foi missionário na Indonésia, nós ajudamos ele aqui, não sabem disso, e ele não podia chegar lá. Eu sou Patrick, brasileiro missionário, quero aqui, a gente marca livre, não marca? Liga, ainda pode fazer isso, né? Faz o ar livre, até porque já a gente tem instituições muito antigas e sólidas, por isso que não está pior, né? Se o Patrick chegasse lá na época, ligasse a caixa e fizesse qual sexta-feira foi feita, ia sair preso. Aí o Patrick foi, sabe como o quê? Técnico, futebol. E quem estuda missões sabe que eu estou falando a verdade. Eles vão lá como profissionais. E às vezes demoram anos para que uma pessoa se converta. A janela 1040 conta isso. Aí o Patrick foi lá, né? Outras coisas. Só que aproveita e prega o Evangelho. Fala de Jesus. Fala da salvação. Né? Agora no Irã é pior. Certo? No Irã é pior. Lá é o Estado Islâmico, mesmo é proibido. E tem outros também. Agora você veja, esses irmãos têm que ir. Os irmãos da janela 1040 são perseguidos. Perseguidos só por serem cristãos. E eu fecho meu estudo aqui falando o seguinte: nós, como cristãos, temos que continuar pregando o Evangelho, não importa o que venha sobre o Brasil. Que Deus faça com que o Brasil ainda tenha liberdade de pregar o Evangelho. E outra, temos que apoiar os missionários que são levados em qualquer parte do mundo. Mas, irmãos, a minha oração é que a igreja brasileira tenha consciência de que eu tenho que ser canal para a facilitação da pregação do Evangelho e não para dificultar a pregação do Evangelho. Certo? Não para dificultar a pregação do Evangelho. Então, como pode eu fazer campanha de oração na igreja, louvor na igreja,
igreja, oração por missões e coloco no poder. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu abençoo Israel. Aí o camarada fala, eu abençoo Israel, né? Nação da promessa. Aí coloco quem odeia. Eu coloco no poder quem é contra os valores da palavra de Deus. Eu sou a favor da família. Eu sou a favor do modelo da família instituído por Deus. Mas eu ponho no poder quem é contra o modelo da família. Entenderam? Então, irmãos, é um assunto muito delicado. Mas a igreja sempre vai ser perseguida. Mas o que eu, como cristão, posso fazer como canal para que minha pátria seja canal de benefício a missões? Estão entendendo? Canal para facilitar outros países, para abençoar outros países, para abençoar missionários. O Brasil tem uma promessa de ser celeiro de missões. Vários pastores e missionários do mundo inteiro têm profetizado. Houve séculos que Deus levantou Inglaterra e Estados Unidos como maiores missionários. Parece que ainda hoje Estados Unidos foi o maior que mais enviou missionários pelo mundo. Acho que essa promessa está para o Brasil. E vocês acham mesmo, já vou terminar, tá? Só um pouquinho de paciência. Vocês acham mesmo que a igreja que Deus vai levantar como canal para enviar missionários para o mundo inteiro vai ser um sistema onde as pessoas são contra, ou um sistema que é contra os valores que a palavra do Senhor institui, irmãos? Vocês acham que é isso mesmo? Ah, mas nós temos que fazer Estado. Não temos não mesmo, a igreja é igreja, é um povo santo separado. Mas em nome disso, nós vamos facilitar para que sistemas antibíblicos, sistemas que perseguem a igreja, sistemas que perseguem cristãos, que são contra os valores, nós vamos ser canal disso. Atende, por favor, que é importante, é a irmã Beth, tá? Informação que eu preciso ter. Obrigado, tá bom? Deve ter deixado aqui. Que Deus dê sabedoria e discernimento à igreja do Brasil. Amém. Que Deus dê sabedoria. Deus dê discernimento. Cada um tem o direito e a liberdade de votar em quem quiser. Mas eu prefiro ter líderes que coloquem versículos, que tenham pastores orando por eles, que coloque lá todo dia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quem quiser subir palanque do Palácio do Planalto, fazendo lavagem da sua religião, é o direito mesmo, é legítimo, e eu respeito. Mas eu prefiro alguém que suba cantando corinho, lendo a palavra do Senhor. É isso que eu quero para o Brasil. Entendeu? É isso que eu quero para o meu Brasil. Certo? Aleluia. Aí o salmo, tem um salmo que diz: o Senhor subiu entre aplausos, subiu a rampa sendo adorado. Isso vai se cumprir plenamente no milênio, quando Cristo vai assumir o reino das nações, né? Eu prefiro ter um líder temente a Deus que suba reconhecendo: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Não estou falando de república evangélica, não, nada disso. Estou falando de princípios. Que Deus dê discernimento à igreja brasileira nesses últimos dias. Que Deus te abençoe. Perseguidos seremos sempre, mas jamais seremos desamparados, como diz 2 Coríntios capítulo 4, 8 e 9. Mas temos princípios, temos valores. Não entra nessa conversa fiada de teologia da libertação, que tenta unir cristianismo. Vou terminar de verdade, acredito. Tenta unir cristianismo, vê agora, bem fresquinho. Tenta unir cristianismo com comunismo. É um ministro comunista desse, que eu não vou dizer o nome. O próprio comum significa comunhão. Aí
são sorrateiros. É a teologia da libertação de Leonardo Boff, né? Fala que nada mais cristão do que o comunismo. Não confunda comum de Atos 2 com comum de comunismo. Estava até no texto. O comum do comunismo é o Estado que impõe. O comum de Atos 2 foi voluntário, fruto do amor de Deus na igreja. O comum do comunismo diz a religião é o ópio dos povos. O comum de Atos 2 é Cristo no centro. Muitas outras. Então, o coidê da igreja primitiva não tinha nada a ver com o comum do comunismo. Isso é furada. Muito menos com a teologia da missão integral, que são os teólogos protestantes, né, das igrejas tradicionais, que tentam unir doutrina cristã com doutrina comunista. Não tem sentido. A comunhão, a coinonia que nós temos é fruto da obra do Espírito Santo na vida da igreja. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus Central em Mesquita. Deus abençoe todas as igrejas de Mesquita, do estado do Rio, do Brasil e do mundo, porque a igreja é uma só, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Não, eu não vou ser conivente e pactuante com o regime que perseguiu e matou pastores há décadas atrás. De mim não. E entre a opinião de um teólogo comunista e de Billy Graham, eu prefiro de Billy Graham. E Billy Graham escreveu, está no seu livro, e ele disse que o comunismo ele interpretou como sendo uma própria religião, porque o ateu faz do ateísmo a sua própria religião. Billy Graham disse, eu prefiro acreditar em Billy Graham, que o comunismo é uma religião articulada pelo próprio Satanás. Quem a ela adere está se revoltando contra o próprio Deus. Estou parafraseando, tem algumas palavras que eu esqueci, mas o âmago é esse. E eu prefiro ficar com Billy Graham. Glória a Deus. Glória a Deus. Eles dizem que não existe comunismo para ganhar voto, mas quando ganham, eles mesmos elogiam o sistema. Então Deus guarde a igreja brasileira. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Ó Deus, muito obrigado por tudo que foi ministrado. E sabemos, ó Pai, que a igreja sempre sofrerá perseguições, mas somos lavados pelo sangue de Jesus e seremos fiéis, não importam as circunstâncias. Abençoa a minha vida, a minha mente, meu coração, e abençoa a DCM. Sejamos canais do Evangelho de Cristo, que é amor para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos agora